Olá, quanto a mais deforma uma viga reforçada com vergalhão de fibra de vidro? Eu já fiz um vídeo meu sobre vergalhão de fibra, mas a questão é, eu falei nele que uma viga deforma mais, mas eu não falei quanto. E realmente é uma quantia variável, tá? Eu quero demonstrar um exemplo aqui, mas a gente pode ver a diferença que ele tem, ok? Primeira questão que a gente tem é, eu vou dar uma explicada como que um vergalhão, uma viga deforma, ok? A gente tem que entender que ela tem dois estágios de deformação, ok? De deformação, que é o quê? A primeira coisa, eu tenho a minha viga, certo? Tá? O que vai acontecer numa viga inicialmente? Basicamente, ela vai ter, vamos imaginar uma viga bem apoiada, tá? Compressão no topo, tração na base, ok? Inicialmente, o concreto está suportando a tração. Claro, o concreto ele não tem uma boa resistência na tração, então logo ele fissura, ok? Tá? Então, nossa seção 1 da viga é essa aqui, ok? Depois nós temos a seção 2, que é o quê? Que é o concreto fissurou, beleza. O concreto fissura, não tem muito o que fazer, ok? Daí a nossa seção 2 vai ser o quê? Vai ser apenas a região comprimida do concreto, ok? Aqui em cima, beleza? Tá? E o nosso aço, né, uma espessura equivalente do aço aqui embaixo, ok? Tá? Eu estou simplificando, digamos, como sendo vários vergalhões aqui nessa área inferior, ok? Tá? Entendido isso aqui? Agora, a questão que a gente vai ter aqui é o seguinte, isso aqui vai me dar uma diferença gigante na deformação, né? Porque é essa pequena área aqui comparada a essa área grande aqui, que vai ser um braço de alavanca, que vai me dar inércia, ok? E isso aqui vai ser basicamente a área de aço multiplicada por o módulo de elasticidade do meu aço, né, ou se for vergalhão de fibra, da fibra, ok, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, ok? É uma equação, basicamente é uma equivalência que a gente tem de área, para a gente calcular isso aqui, uma área equivalente, beleza? Tá? Em uma viga, principalmente, a gente tem que lembrar que a gente tem pouco concreto relativo à quantidade de aço, tá? Não é, por exemplo, padrão de uma laje tem bastante, tem um volume de concreto considerável e eu não coloco tanto aço ali. Mas a viga sendo o ponto onde os esforços se concentram, eu tenho uma baixa taxa de concreto e mais aço, ok? Quanto maior a quantidade de aço, mais rápido ela fissura. Por quê? Porque ela tem esforços maiores, ok? Na verdade, quanto mais esforços, mais rápido ela fissura e mais ela trabalha fissurada. Entendido isso aqui? Beleza? Tá? Então vamos voltar para uma questão aqui. O que a norma fala exatamente? Ela fala o seguinte, a inércia equivalente de uma viga é o quê? É o momento fletor resistido pela fissuração dividido pelo momento máximo ao cubo multiplicado pela inércia bruta, mais o restante multiplicado pela inércia fissurada, ok? Só que entra uma questão, você está vendo que é momento de fissuração dividido pelo momento máximo, o que isso significa? Significa que, vamos imaginar que eu tenho uma viga que tem um momento fletor resistido antes de fissurar, sei lá, de 1 tonelada força-metro e um momento total de 2. Eu vou elevar isso aqui ao cubo e, consequentemente, 87% da eficiência dessa viga vai ser pós-fissurada, ok? Então, a inércia que uma viga tem depois de fissurar é crítica. Entendido essa questão? Bom, e agora eu fiz uma conta base só para demonstrar um exemplo. Claro, se eu tivesse valores diferentes, o resultado seria o mesmo? Seria um resultado diferente, mas na mesma proporção, ok? Estimando uma viga de FCK 25, ok? Derivei alguns valores da viga de FCK 25 aqui, tá? Esses valores aqui é normativo, você pode recalcular eles, ok? Vamos imaginar que eu tenho um vão de 4 metros, ok? Eu tenho uma carga de 1,2 tonelada força por metro, ok? Tá? Vou só apagar aqui por enquanto, beleza? Um BW de 14, ou seja, uma viga de 14 por 40, uma viga normal, um D de 36,5, vai dar esse momento fletor aqui, tá? Esse muxi, essa inércia, essa bruta que eu estou colocando aqui, tudo vai ser derivado direto dos dados que eu passei. Entendido? Tá? Então entra a questão. A minha inércia bruta de uma viga dessas é 74.000 centímetros na quarta. Ok? Beleza. Agora, vergalhão de metal contra vergalhão de fibra. Ok? Eu estou estimando, porque fábricas diferentes têm valores diferentes, eu estou estimando que eu estou usando vergalhão que vai ter um FY, na verdade não tem FYD, tá? Vergalhão, a gente tem que entender que vergalhão de fibra ou qualquer material de fibra, ele não escoa, ele só falha, ok? Tá? Mas eu estou estimando que ele
eu vou usar 5 toneladas de resistência dele usando o coeficiente de segurança da 15575, ok? Calculando as duas peças vai dar um ar de aço similar. Só vai dizer, mas o vergalhão de fibra é 3 vezes mais forte. Primeiro que não é. Ele pode chegar a ser quase 3 vezes mais forte que o aço, mas geralmente vai ser menos, ok? Depende muito da fabricação e ele tem um coeficiente de segurança maior. Então o ar de aço vai ser pouca diferença, ok? Tá? Imaginando que as duas vigas eu vou armar com 2 ferros de 12,5. Ok? Dá um ar de aço similar aqui, tá? Tecnicamente aqui, se eu fosse colocar de 10, teria que ser 3 barras, já não passa, ok? Então tem que ser 12,5 ou 3 de 10. O módulo de elasticidade, ou seja, a resistência à deformação desses materiais é 2.100 para o aço, em torno de 400 para a fibra, ok? Vai variar dependendo do fabricante. Mas aqui na região tem um fabricante que faz 437, ok? Tem variação, tem lugar que faz 350, depende, por estar sendo começado a fabricar agora, ok? Agora a gente entra numa questão. Qual a tensão de escoamento? Ou seja, quando o meu concreto fissura, quanto que o meu aço está resistindo? Ou o vergalhão está resistindo? O vergalhão de aço já está suportando 350 kg por centímetro quadrado, o de fibra está suportando 66. Ok? Então, uma resistência muito menor do nosso vergalhão de fibra. Beleza? Agora, outra questão. Altura comprimida. Isso aqui vai dar um valor similar. É só qual que, se eu for imaginar aqui, mas é qual que é a altura dessa parte aqui de cima, que é uma diferença pequena. Ok? E inércia fissurada. A inércia depois de fissurada de uma viga de concreto é 19.500 dessa viga de concreto. Okay? A inércia fissurada do vergalhão de fibra é 4.800. Por que a discrepância tão grande? Basicamente, porque essa área de aço aqui, ó, do vergalhão de fibra, não vai ser assim. Tá? Vai ser, se eu for imaginar vergalhão de fibra, vai ser uma coisa assim, ó. Eu mantenho a área de concreto comprimindo no topo, só que essa área de aço que eu estou imaginando vai ser tipo uma regiãozinha muito pequena equivalente. Tá? Se eu tenho, por exemplo, vamos imaginar, meu aço tem em torno de 8 vezes mais resistência à deformação do que o concreto, 8 e 10 vezes mais, depende da resistência do concreto. Tá? Se eu tenho 2 vergalhão de 12,5, aqui eu tenho tipo uns 20 a 25 centímetros quadrados. Agora, se eu tenho o mesmo vergalhão aqui, ó, eu tenho tipo o quê? Uns 4 centímetros quadrados. Entendeu a discrepância gigante que eu estou tendo aqui? Aqui eu tenho praticamente nada e eu estou calculando uma seção só no topo suportando deformação. Beleza? Tá? E o que vai acontecer no resultado final é que a inércia efetiva, que é basicamente a inércia do concreto fissurado inicialmente mais o restante depois, vai ser tipo quase 30.000 para um vergalhão de concreto, para um vergalhão de aço, desculpe, e 10.000 para um vergalhão de fibra. É 3 vezes a diferença. E aqui entra a questão. Quando eu vou olhar a flecha imediata, eu vou ver uma diferença considerável. Okay? Um vergalhão, uma peça armada com vergalhão de fibra vai deformar tipo uma viga que deformaria 0,5 centímetros vai deformar 1,5, porque ela tem 1/3 da inércia. E a longo prazo, se eu for pensar deformação, fluência e tudo mais, enquanto que uma viga a longo prazo pode deformar 13 milímetros, uma de fibra deformaria 39 milímetros. Você percebe a discrepância disso? Você percebe o aumento drástico que a gente tem na deformação quando se usa fibra de vidro? Ok. Como que a gente usa então fibra de vidro adequadamente? Primeiro, eu tenho uma obra, eu calculei como aço, eu vou usar fibra. Não. Se você pensou isso, você precisa voltar para estudar a ciência dos materiais, porque claramente você não entendeu nada do que te ensinaram lá. Ok? Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, pensar. Na obra que eu estou trabalhando, eu tenho peças com uma inércia pesada para bruto, até não poder mais, ok? Com deformação bem controlada? Se sim, beleza, eu posso usar um vergalhão de fibra. Agora, se na peça que eu estou trabalhando eu tenho uma deformação bem pouco controlada, eu tenho que controlar a fissuração e tenho que controlar a deformação dela consideravelmente, não funciona, ok? Então entra a questão, eu tenho uma laje, funciona? Não, porque uma laje ela tem vãos consideráveis, okay? Uma laje normal, uma laje
de uma casa, um sobrado, um prédio? Não funciona. Eu tenho uma viga, a não ser que seja uma viga, sei lá, com 40 de altura num vão de 2 metros, não funciona. Ok? Eu tenho um pilar não tem deformação, mas o pilar usa o vergalhão que está dentro dele para resistir aos esforços. Como todo, ele vai deformar mais verticalmente, vai gerar efeitos de segunda ordem consideráveis, você vai perder resistência considerável. Também não funciona, ok? Pode até funcionar num vergalhão, um pilar domínio 2, mas qualquer pilar domínio 4 que o vergalhão está suportando compressão, não adianta de nada, porque o vergalhão não vai falhar, o concreto vai falhar antes, ok? Então qualquer peça domínio 4, ou seja, peças comprimidas, não funciona. Domínio 5 não funciona, porque também é compressão, ok? Qualquer peça com voo considerável não funciona. A gente limita aqui, tá, mas em que caso então eu posso usar um vergalhão de fibra? Basicamente em peças bem rígidas. Vamos imaginar uma obra aqui então, tá? Então, temos aqui, tem, sei lá, um sobrado, uma coisa assim, tá? Aqui tem uma viga baldrame, tá aqui o solo da minha obra, beleza, tá aqui o solo da minha obra, tá? Então, se tivesse um arriminho aqui, eu poderia usar no arrimo? Não, eu não posso usar num arrimo, porque o arrimo vai ter deformação ainda, eu tenho que controlar a deformação do arrimo, porque senão a obra vai falhar, então esse arrimo também não pode. As vigas, não dá. Os pilares, não dá. A laje também não dá para fazer laje, não dá para fazer viga, não dá para fazer pilar. O único ponto em uma obra normal seria onde? Na fundação. Por quê? Porque enquanto que, digamos, na minha viga, eu tenho que instalar uma viga de 40 para um vão de 4 metros. Eu tenho uma relação de 10 vezes o vão, ok? Numa sapata, só tem uma sapata de 100 centímetros de largura, só um exemplo genérico, e ela tem, sei lá, uns 30 de altura pelo menos, e é metade do balanço e tudo mais, ela vai ter uma relação de balanço de 1,5, ou se for contar a peça total como um todo, 3:1, entendeu? Não é 10:1, é 3:1, ok? Então ela é muito mais rígida, ela não tende a fissurar, a deformação que ela vai ter numa sapata rígida não é problema. Então eu vou lá, coloco meu vergalhão de fibra aqui, sabendo que eu não posso dobrar ele, porque se tentar dobrar ele arrebenta, e numa sapata de uma fundação não vai ser problema. Além disso, como uma sapata vai ficar escondida pelo solo, ok? Se algum dia ela fissurar e começar e chegar no vergalhão, não é problema que não vai corroer, ok? Então, esse é o único ponto de uma obra predial de concreto armado onde eu usaria a armação de vergalhão de fibra, ok? Claro que entra uma questão, um vergalhão de fibra ele vai precisar uma ancoragem maior, pela resistência maior, então eu teria que usar digamos, um complemento maior sem dobrar muitas vezes, ou até colocar talas, ok? Mas isso aqui é uma diferença pequena, tá? Agora, em quais outros casos eu posso usar um vergalhão de fibra? Basicamente, qualquer caso onde a deformação é extremamente controlada, porque eu tenho uma peça rígida com vãos pequenos. Onde mais que isso acontece? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha, ao invés de eu tenho uma laje aqui, uma laje normal, que se ela tem uma laje com um vão de 3, 4 metros com uns 12 de espessura, não dá. Tá? Mas, imagina que eu tenho uma ponte de concreto, ok? Tá? E daí essa ponte de concreto, digamos que ela tem vigas protendidas, ok? Entre uma viga e outra, eu tenho um vão, digamos lá, de 90 centímetros, que é um vão normal para uma ponte de concreto. Colocar, sei lá, 90 centímetros entre uma viga e outra. E eu tenho uma laje aqui em cima, que é contínua, inclusive, ok? Mas a laje tem 20 de espessura, que é uma espessura normal para uma ponte de concreto. 20, 25 até, ok? O que está acontecendo aqui? Basicamente, eu estou tendo uma laje extremamente rígida, ok? Porque ela tem uma relação vão-altura, na verdade, vamos imaginar que a viga tem pelo menos uns 30 de largura aqui, muitas vezes tem onde está que tem uns 40 de largura, na verdade, vão livre dela tipo uns 50 centímetros, ok? Esse é um caso onde é extremamente eficiente o vergalhão de fibra. Por quê? Ela vai deformar, vai porcaria nenhuma, ela tem 50 centímetros de vão, não tem como ela deformar com 20 de altura, ok? A deformação dela vai ser mínima, ok? Eu não preciso me preocupar com, mas a deformação, não é um problema de deformação, ok? Primeiro que não é um problema de deformação, porque ela tem uma inércia gigante para o vão que ela tem um vão mínimo e ela tem uma altura bem considerável para esse vão. Mas a segunda questão é, deformação só ocorre quando tem carga, ok? Então vamos imaginar que essa ponte aqui,
vai passar, sei lá, vamos imaginar que tem um fluxo de 100 caminhões por hora nessa ponte. É uma ponte com fluxo considerável, né? Pensa, 100 caminhões por hora. Ok. Quanto tempo um caminhão vai ficar? Imagina um caminhão, sei lá, andando a 30 km por hora. 30 km por hora, tem uma questão, é 10 metros por segundo. Tá? Dá um pouco menos, 36 por hora, seria 10 metros por segundo. Ok? A área de influência de um caminhão vai dar menos que 1 metro. A área que o pneu vai conseguir aplicar carga vai ser menos do que 1 metro. Ok? Tá? Então o que vai acontecer é que cada caminhão vai ter aplicado a carga por 1 segundo, mais ou menos. Tá? Ela tem 9 eixos, ok? Vai ficar 0,1 segundo por eixo, tá? Vai em torno de 1 segundo. Ok? Então estou falando de 100 segundos a cada 3.600 segundos. Ok? Então eu vou ter que 97% do tempo dessa ponte ela não vai ter carga nenhuma, o que vai controlar mais ainda a deformação. E entra a questão, é 100 caminhões por dia, 100 caminhões por hora. Às 3 da madrugada tem 100 caminhões por hora? Não tem. Okay? Então é 98, 99% do tempo a ponte não tem solicitações consideráveis e daí a fissuração não vai ocorrer e a deformação não é problemática. Entendida essa questão? Então isso que você tem que imaginar. O vergalhão de fibra é uma solução para aplicações específicas. Não é para calcular com aço e sair usando vergalhão de fibra. Ok? Tá? A gente pode usar vergalhão de fibra, mas recalcula a peça e recalcula usando vergalhão de fibra. Ah, mas o meu software não deixa eu colocar vergalhão de fibra. Então, se você se limita ao software, não vai dar. Ok? É possível calcular concreto reforçado com fibra, mas atualmente o cálculo é manual, porque nós não temos softwares que vão focar nisso. Ok? E quando surgir, você vai ver que é um absurdo mesmo se você se limita a apertar o botão do software. Beleza? Entendido isso aqui? Então, vergalhão de fibra a gente vai usar quando? Quando a peça é rígida para burro. Ok? Quando te falarem, dobrou a deformação. Ou imagina que te ligam da obra e falam, nossa, está deformando muito. Você responde, desculpa, isso não faz sentido. Esse que é o único caso. Ok? Então, imagina que te ligam, tua sapata está deformando muito. Você vai pensar que o solo deformou, mas não que a sapata. A sapata está deformando. Não, a sapata não está deformando. Ou te ligam, aquela laje entre uma viga e outra, naquele meio metro que tem uma viga e outra, ela desceu 2 centímetros. Impossível. Não tem como ela descer tanto. Ela ia arrebentar muito antes de descer 2 centímetros. Entendido? Então, nesses casos, e única e exclusivamente nesses casos, a gente pode trabalhar com vergalhão de fibra. Ok? Por quê? Porque nesses casos, eu não preciso me preocupar com a deformação, que é o problema que vem com o vergalhão de fibra. Entendido? Tá? Mas basicamente seria isso o objetivo de hoje. Tá? Lembra, é uma aplicação nova. Tá? Quando uma tecnologia nova é desenvolvida, vai aparecer um monte de gente que vai achar que entende que é tecnologia para pular na frente e se declarar como expert. Ok? Mas cuidado, a pessoa que está falando isso, ela está realmente passando propriedades do material ou está falando, nossa, que novidade linda, vai ser muito legal isso aqui. Tá? Tem diferenças nisso, beleza? Então estuda as propriedades do material, porque a única diferença de um engenheiro e de um Zé Cachaça é que o engenheiro para e analisa as coisas ao invés de sair fazendo. Você só não analisa as propriedades materiais e sai fazendo, porque, nossa, um vergalhão igual, só muda o material. Então, você não está analisando porcaria nenhuma, você não está agindo de uma maneira que o engenheiro deveria agir, beleza? Mas, por enquanto, seria isso e até a próxima.